E o tema que eu vou tratar, na verdade, é muito mais sério, mas que eu peço a atenção de vocês sobre dois aspectos. Como, enquanto cidadãos, nós vivemos um momento diferente no Brasil, e eu quero chamar a atenção para esse ponto, em relação à migração de trabalhadores. Enquanto profissionais do direito, nós estamos diante de um novo mercado de trabalho que se abre, cujas portas se abrem nesse momento. Então, tanto enquanto cidadãos, porque nós vivemos um momento muito peculiar aqui no Brasil, e vocês vão perceber o porquê em alguns minutos, tanto quanto advogados, o que eu trago para vocês aqui é uma contribuição que espero eu da maior relevância possível. Mas falando sobre migração, falar sobre migração é falar sobre um tema recente no Brasil, muito atual, mas ao mesmo tempo muito antigo. Basta que vocês abram aí o Antigo Testamento e vocês verão que o Antigo Testamento todo fala de sucessivas migrações do povo hebraico, dos judeus, ao longo da história e das suas implicações sociais as mais diversas possíveis. Para tentar ser o mais breve possível, porque como vocês viram, meu tempo é muito curto, mas para ser o mais breve possível, eu queria destacar alguns aspectos positivos da migração. Em relação ao país receptor, aquele para onde vão os migrantes, a migração é interessante do ponto de vista do combate ao envelhecimento populacional. Na Europa, por exemplo, em razão das quedas nas taxas de natalidade e do aumento da expectativa de vida, hoje o número de jovens proporcionalmente aos aposentados é muito pequeno. Então, é pouca gente para custeando tantos aposentados. Isso é um problema social gravíssimo, muito sério e difícil de combater. Então, para eles, é interessante, e há países que fornecem os mais amplos incentivos possíveis para que os jovens vão para lá ocupar o mercado de trabalho e estudar, inclusive. A Alemanha é um deles. O único problema é a barreira da língua, né? Mas, enfim, é um país com amplas oportunidades acadêmicas. Por exemplo, latino que queira estudar, fazer pós-graduação na Alemanha, não falta bolsa. Falta candidato habilitado. O segundo aspecto positivo, sob o ponto de vista econômico e da produção, os migrantes geralmente são mão de obra barata. Então, para o empresário, a migração acaba sendo um aspecto positivo. É mão de obra barata que chega para lá, reduz o custo da produção, aumenta naturalmente o quê? O seu lucro. E também é muito interessante sob o ponto de vista da retenção de talentos. Os Estados Unidos são um país absolutamente espertos nesse aspecto, no sentido de importar talentos. Tem até uma série, que alguns de vocês talvez tenham assistido, que explora esse fator, que é aquela The Big Bang Theory, que mostra lá um cidadão que acho que é indiano, Raj, um personagem que é indiano, que é exatamente o exemplo típico do que mais há nas universidades americanas. Quem teve a oportunidade de conhecer sabe do que eu falo. Estrangeiros hiperqualificados que eles puxam de outros países para produzir ciência lá dentro. Não sem razão, o país com mais patentes registradas é os Estados Unidos. Isso é o que a gente chama, em termos digamos, de estudos migratórios, de brain drain, né? Na verdade, seria fuga de cérebros, numa tradução literal, drenagem de cérebros. Para o país emissor, aquele de onde saem os trabalhadores, de onde saem os migrantes, também há uma série de aspectos positivos. Primeiro deles, e o principal, remessa de divisas. Imagine que o trabalhador que está no exterior não consome os serviços públicos com saúde, com previdência, por exemplo, mas paga impostos. No Brasil, por exemplo, se você estiver trabalhando no exterior, o que você ganhar lá fora é tributado no país. Mas um outro aspecto, imagine que o sujeito sonegue e não declare isso. Ainda assim é interessante do ponto de vista financeiro, porque ele manda dinheiro para a família. Normalmente, quem sai nessas condições, sai para melhorar a condição de vida e a dos seus familiares. O Haiti, por exemplo, teve um problema seríssimo nessa última crise econômica, da qual eu falarei um pouco mais à frente, justamente porque é um país cuja economia é muito centrada na remessa de divisas. Com a crise econômica, muitos haitianos que estavam, por exemplo, nos Estados Unidos, no México, em outros países, na Europa, e em outros países de economia mais desenvolvida, tiveram que voltar. E aquela remessa, aquela receita de remessa deixou de existir. Também é interessante sob o ponto de vista do controle populacional. Países que têm uma alta taxa de natalidade, em que há emigração, as pessoas saem de lá para outros países, a emigração também serve como um interessante fator de controle populacional. E também tem um outro aspecto. Se por um lado é muito ruim, e falaremos sobre isso mais na frente, quando um trabalhador se forma num país e sai para gerar riquezas em outro, por outro lado é muito interessante quando ele sai e volta. O sujeito que sai do Haiti, o exemplo que eu citei, vai para os Estados Unidos, se qualifica e volta qualificado.
para o Haiti foi muito bom. Ele trouxe alguém com uma qualificação que ele certamente não, que provavelmente não obteria se tivesse permanecido lá. Tem aspectos negativos também. O principal deles, e sem sombra de dúvida, aquele que gera mais celeuma quando se estuda política migratória e que rege toda a política migratória, é indiscutivelmente o desemprego e a perda do espaço para os trabalhadores nacionais. Sempre que você tem uma situação de imigração, inevitavelmente, países com grande fluxo imigratório, França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, esses países, de um modo geral, o que acontece? Com um grande afluxo de trabalhadores que chegam lá, competindo com os seus nacionais, acaba geralmente tirando postos de trabalho desses trabalhadores. Outra observação, o brain drain, que eu falava agora há pouco, a drenagem de cérebros, tem um impacto muito ruim para um país que investiu na sua formação dos seus nacionais. Imaginem, por exemplo, que um brasileiro, que é formado numa universidade pública, tem uma qualificação custeada por todos nós, pela nação de um modo geral, pelo Estado, se for uma universidade estadual, você tem os estudos custeados, formam um excelente profissional que depois simplesmente recebe uma oferta muito mais vantajosa e vai trabalhar nos Estados Unidos. E produz ciência lá, cria patentes para os Estados Unidos, gera receita, divisas e lucro para os Estados Unidos. O Brasil formou um produto para ser explorado lá fora. Um produto, um modo de falar, naturalmente eu estou falando de um ser humano, mas ele produziu algo, é a mesma situação, a mesma sensação que os grandes escritórios de advocacia têm, o doutor Eli sabe muito bem disso aí, quando pega um estagiário, forma um excelente advogado, e ele sai do seu escritório para ir gerar riquezas para o maior concorrente, ou para se tornar um concorrente, para citar um exemplo corriqueiro também. Segundo lugar, gera também uma sobrecarga, uma certa sobrecarga para o país receptor, nesse caso eu acabei não falando, de serviços de saúde e seguridade social. É por isso que a maioria dos países europeus, por exemplo, não contemplam no seu sistema de saúde público os imigrantes que estejam lá. E, aliás, um dos requisitos para a concessão de muitos vistos é que tenha um seguro de saúde privado, porque no público você não vai para competir, para dividir leito e ocupar um leito que seria de um cidadão nacional. E isso demonstra um pouco de um aspecto social e econômico muito interessante, muito relevante e muito sério em relação à migração de trabalhadores, que é o do xenofobismo. E aqui eu queria fazer um gancho já num outro tema que eu acho fundamental e que vai ser o tópico da segunda parte dessa exposição. Quando se fala em migração de trabalhadores, você está sempre alternando dois sentimentos absolutamente antagônicos. O de xenofilia, quando o estrangeiro é muito bem-vindo, venham que aqui é um país aberto, e o de xenofobismo, saiam daqui que aqui não tem espaço para vocês, somente para nós e para os nossos nacionais, para os nossos conterrâneos. Se vocês analisarem com cuidado o histórico da migração, das políticas migratórias brasileiras, é muito fácil perceber a alternância de sentimentos de xenofobia e de xenofilia ao longo da história. Aqui em São Paulo, então, é muito fácil visualizar, e tenho certeza que todos nós traremos aqui, nos próprios registros de nascimento, nas próprias carteiras de identidade, um pouco uma identificação com o que eu vou falar agora para vocês. Sentimento de xenofilia, final do século XIX, início do século XX, o Brasil era um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e aproximadamente 17 milhões de habitantes. Tinha muita terra para pouca gente. Imagine que a população da grande São Paulo, a população no Brasil estava só na grande São Paulo. Todo o resto era desocupado. O Brasil precisava de gente para vir ocupar. Qual era o sentimento nesse momento? De xenofilia. Venham que esse é um país receptivo, aberto, e nós precisamos de gente. O Brasil chegou a fazer uma política migratória instituída pelo decreto 6.455 de 1907, que criou o Serviço Nacional de Povoamento do Solo Urbano, em que se concedia terra gratuitamente para quem fosse estrangeiro e viesse para cá para cultivar. Nessa onda vieram 800 mil italianos, estima-se 800 mil italianos, do final do século XIX, início do século XX, muitos dos quais são os antepassados de muitos dos presentes aqui nessa plateia, tenho segurança absoluta disso daí, e 200 mil japoneses, não sem razão, eu olho para o doutor Shigemori aqui, nesse momento, mas 200 mil japoneses que vieram nessa onda e com esse sentimento de xenofilia, no momento em que o Brasil precisava de imigrantes. Vocês com um efeito inverso. O Brasil começa a se ocupar, a industrialização vem,
E junto com a mão de obra, e só um detalhe que vai ser relevante na exposição a seguir, nesse primeiro momento, a grande migração que houve para o Brasil não era de trabalhadores qualificados, era de trabalhadores não qualificados, normalmente que não tinham espaço no mercado de trabalho europeu e que vinham para cá para trabalhar no campo, para aproveitar esse incentivo ao povoamento. Normalmente, mas haviam exceções naturalmente nessa regra. Movimento contrário, de xenofobia, o mais claro que a gente vai ver, e está no texto legal até hoje, é o da CLT. Peguem o capítulo da nacionalização do trabalho e vocês vão ver que existia uma regra que toda empresa com mais, indústria ou comércio, com mais de 3 empregados, tinha que manter 2/3 dos seus trabalhadores como sendo nacionais. Por que essa cota para nacional e essa restrição ao trabalho de estrangeiro? 2 aspectos. Primeiro deles, os estrangeiros eram um grande inimigo de um Estado totalitário que controlava as relações de trabalho desde o seu... Inclusive, o movimento sindical era todo mantido na sua mão. Segundo aspecto, naquele momento histórico da política migratória brasileira, era preciso assegurar a mão de obra para os nacionais. Outro movimento de xenofobia muito forte que nós temos e que está na nossa legislação até hoje, fácil de identificar, Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro ele é extremamente restritivo nos seus termos para os migrantes que queiram vir para o Brasil. Sob uma perspectiva claramente visível pelo governo que estava no Brasil na época em que ele foi editado, com a perspectiva da segurança nacional. É aquela ideia de que estrangeiros são sempre ameaça para a segurança nacional. Vamos, então, restringir ao máximo a entrada das pessoas que venham de fora. Hoje nós vivemos um momento de retorno à xenofilia, em que o Brasil não só abre as portas para que os estrangeiros venham para cá, mas como também, e aí é uma convergência muito curiosa, é interessante para os estrangeiros virem para o Brasil, porque houve uma mudança no cenário internacional muito substancial, que eu confesso a vocês, que eu, enquanto estudante de ensino fundamental e médio nos anos 80, jamais imaginei que pudesse acontecer. Por exemplo, nos anos 80, falava-se na dívida externa como dívida eterna, né? Porque ela jamais seria paga e era certo que o Brasil seria eternamente dependente do FMI. Hoje o Brasil é credor. O Brasil está querendo criar, aliás, um outro fundo internacional junto com os demais BRICS para poder ter enfim, controlar, de certa forma, polarizar num certo setor a economia mundial. O Brasil se apresenta hoje como a grande liderança dos países do hemisfério sul. O cenário é completamente utópico para o que eu me recordo enquanto criança nos anos 80, de mega inflação e dívida externa absolutamente impagável, de dívida eterna, na verdade. Nesse novo cenário de crise, de mudanças econômicas tão expressivas e tão substanciais, sobretudo para nós brasileiros, uma das coisas que é fácil perceber é a mudança no fluxo migratório. O Brasil foi um país de imigração final do século XIX, início do século XX, até a Segunda Guerra. Depois disso, o Brasil virou um país de emigração de mão de obra pouco qualificada. Acho que todos conhecemos alguém próximo que se aventurou nos Estados Unidos, no Japão também, olho de novo para o Toshigemori, não sei por que razão, mas enfim, no Japão, na Europa, para trabalhar em funções menos qualificadas que normalmente não interessavam aos nacionais desses países e eram muito bem remunerados por isso. Porque lá a desigualdade salarial entre o teto e o piso salarial é muito menor do que no Brasil. Vejam que na Espanha, com toda a crise econômica, o salário mínimo está em torno de 1.000 euros. Aproximadamente 1.000 euros. Vai dar quantos mil reais? Completamente contrário do nosso cenário. É muito melhor ser pedreiro lá do que, por exemplo, se sujeitar ao piso salarial dos advogados aqui em São Paulo. Não, e falo isso sem nenhum demérito e sem nenhum tom de crítica, falo como uma constatação. E não é um incentivo para que vocês saiam, por favor. É apenas uma observação matemática mesmo. Não tem, a diferença ainda é muito grande. Nós temos um desnível salarial imenso, se comparado com o de alguns países envolvidos. Segundo ponto, bom, e dentro desse cenário, esse pessoal que saía, primeiro, começou a retornar, porque falta emprego lá e aqui tem um pouco mais. Então, muitos dos decassegues, dos Niseis que saíram do Brasil para o Japão têm retornado, o número é expressivo, como muitos dos que saíram do Brasil para os Estados Unidos e Europa têm voltado também. Então, nós vivemos um antifluxo. Aliás, não é só o Brasil. Para vocês terem uma ideia,
Em 2011, pela primeira vez em décadas, o México registrou um retorno de imigrantes mexicanos dos Estados Unidos maior do que uma saída de mexicanos para os Estados Unidos. Lógico, estou falando dos regulares, né, não dos que burlam a fronteira. Mas é um dado histórico relevantíssimo. Pela primeira vez em muitas décadas, tinha mais mexicano querendo voltar para o México do que querendo sair do México para os Estados Unidos. Seria um exemplo dessa mudança no fluxo migratório, mas não é só isso, só aí que a situação muda, né? O Brasil passou a ser a bola da vez, né? E isso é muito fácil perceber quando você sai um tempo para o exterior e conversa com as pessoas lá. E por uma razão muito simples. Os Estados Unidos enfrentam ainda um resquício de turbulência financeira, embora as coisas tenham melhorado substancialmente lá, e a Europa está no meio da crise. A Europa, na verdade, está no meio de uma crise que não sabe exatamente ainda qual é a dimensão, quantos tombarão, e se efetivamente o euro e a zona do euro irá se manter. Então, num cenário como esse, você sendo um espanhol, um italiano, um português, que precisa sair por questões econômicas da Europa, você tem como bola da vez e como grande atrativo financeiro os chamados BRICS. Brasil, Rússia ainda, China e o S seria a South Africa, né, a África do Sul. Eu pergunto para vocês, dentro dessas opções, se você for para a Rússia, você vai primeiro encontrar Vladimir Putin, segundo um inverno rigoroso que derrotou Napoleão e Hitler. Se você for para a China, você vai para um governo onde você não sabe exatamente o que existe e o que não existe. Onde você está no século XXI, quando está em Pequim, em Xangai, se você andar 200 quilômetros em direção ao interior, você voltou para a Idade Média. E que você não sabe exatamente que tipos de liberdade de governo irá regê-lo lá. Se você for para a Índia, você vai estar com um país de miséria escancarada, uma sociedade de castas e de divisão social gigantesca. Se você for para a África do Sul, você vai estar com um país que até hoje enfrenta desigualdades, em um país onde até hoje há um enfrentamento de desigualdades sociais muito grandes e onde há discriminação muito forte para estrangeiros. Sobrou o Brasil, que todo mundo que vem lá de fora acha que se resume ao litoral, às praias, ao carnaval e ao futebol. E a imagem que chega para lá é essa. Você escolheria ir para onde? Se eu fosse um espanhol, um italiano, um português, eu, com muita dificuldade, viria para o Brasil. E isso faz com que o fluxo migratório para o Brasil tenha aumentado substancialmente. Os números do Ministério do Trabalho e Emprego, que eu chamo todos a consultá-los, eu acabei suprimindo aqui do texto para não cansá-los muito na exposição, eu tenho um tempo muito curto, aliás, está acabando já, mas, enfim, eu convido todos a consultá-los. O número de pedidos de visto e de autorização para trabalhar são duas coisas distintas. O pedido de visto é no Ministério das Relações Exteriores, é para você ingressar no país. Pedido de autorização para trabalhar é no Ministério do Trabalho e Emprego, para você trabalhar efetivamente lá. O número de pedidos de autorização de trabalho tem aumentado muito nos últimos anos, de 2008 para cá, sempre numa crescente. Não chegou nem sequer a estacionar ainda. Isso tem um outro aspecto que prometo, o terceiro e último ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. No mundo todo, na Europa, por exemplo, eles estão vivendo uma crise econômica, mas a população deles está envelhecendo. Então, eles vivem um paradoxo. Em momentos de crise, em geral, o fenômeno da emigração, e não o da imigração, que as pessoas venham e não que as pessoas saiam. E, normalmente, quem é que quer sair? Os jovens. Só que a população já é envelhecida. O que acontece com os países europeus de um modo geral? Eles começaram a criar favorecimentos. Aliás, é uma diretiva europeia que instituiu uma política lá que eles chamaram de Blue Card, é uma paráfrase até em relação ao Green Card norte-americano, que todos conhecem, mas o Blue Card, na verdade, é um sistema de migração de trabalhadores que favorece e facilita a situação para os imigrantes qualificados. Então, se você for jovem, qualificado e quiser ir para a Europa, os requisitos, de um modo geral, são muito mais flexíveis do que se você for não qualificado e mais velho. Variam, eu tinha uma relação aqui que eu vou suprimir para tentar poupá-los e cumprir a minha meta de tempo rigorosamente, mas normalmente são 3 anos de formação universitária, alguns países exigem um bacharelato completo, outros exigem um pouco mais, a formação universitária pelo menos 5 anos depois ou 1 ano depois, mas é variável. Um salário elevado, um superior ao do mercado de trabalho lá,
Você tem que se contratar e ir para lá já com um contrato que lhe assegure uma renda superior ao que você efetivamente receberá lá. E isso na grande maioria dos países que compõem a União Europeia. Tem 3 países que não aderiram: Dinamarca, Reino Unido e Irlanda. O Brasil hoje vive uma situação muito curiosa, porque se por um lado nós não queremos haitianos e bolivianos, isso falo nós, não eu, não que se compõe a mesa, mas falo em termos de política nacional, a gente está louco para que venham engenheiros para o Brasil, né, espanhóis, portugueses, italianos, etc., porque está faltando mão de obra qualificada nesse setor da economia. O que não falta de advogados, seguramente falta hoje no Brasil de engenheiros. E por uma razão muito simples, porque durante os anos 80 e 90, os cursos ligados à ciência de um modo geral, as engenharias, tiveram uma procura muito pequena naquele momento em que você criou as universidades privadas. Por uma razão muito simples, o Brasil não tem crescimento econômico para empregar esse povo todo. Com a mudança no cenário econômico, se passou a ter uma demanda por profissionais que não se formaram, porque não havia cursos suficientes, haviam cursos que não preenchiam as vagas, universidade pública, curso de engenharia, onde não se preenchia as vagas, porque as pessoas não tinham mercado de trabalho na época. Hoje tem mercado de trabalho sobrando, não tem profissional qualificado suficiente. E se vários cursos de engenharia forem criados hoje, ou ampliarem as vagas, vão levar 5 anos para esse pessoal se formar e mais algum tempo para eles se qualificarem profissionalmente. A Copa do Mundo é no ano que vem, a Olimpíada muito em breve. Não vai dar tempo desse pessoal se formar. Então a gente precisa de gente pronta. Então o que o governo brasileiro fez? Ele tomou uma resolução, a resolução normativa de número 99, de 12 de dezembro de 2002, que eu tive em primeira mão, na época eu nem estava no Brasil, mas o Zé Alfredo, que está aqui na plateia, me enviou por e-mail muito gentilmente, sabe que eu tenho interesse por esse tema, ainda não, tão logo ela foi lançada. E essa resolução, ela para mim traz uma situação, enquanto sociedade, que para nós merece uma certa reflexão. O Brasil, de certa forma, copiou um pouco desse modelo que foi adotado e implantado na Europa. Para os migrantes qualificados, o Brasil abriu as portas e criou favorecimentos. Por exemplo, tem 4 situações em que o Brasil, se o imigrante for qualificado, ele tem facilidades na obtenção do visto e da autorização para o trabalho. Primeira delas, 9 anos de escolaridade e 2 anos de experiência em ocupação que não exija nível superior. Um mestre de obras, por exemplo, com 9 anos de escolaridade e 2 anos de ocupação enquanto mestre de obras, vai ser muito bem recebido e muito bem visto aqui no Brasil. Segunda possibilidade, 1 ano de experiência em ensino superior, em curso, em formação que exige ensino superior, contado da data da graduação ou da habilitação. Como assim habilitação? Advogado, por exemplo, se graduou, não é ninguém, né? Faz o exame da ordem, tira a carteira, virou advogado. Né? Bacharel em direito, perdão, não é ninguém até conseguir pelo menos a aprovação no exame da OAB. Então, num cenário como esse 1 ano de experiência contaria da inscrição na ordem, e não da formatura, da diplomação. Se for um curso que não exige um requisito similar, pedagogia, enfim, educação física, esse contaria da data da colação de grau. 1 ano de experiência em curso de ensino superior. Terceira hipótese, conclusão de curso de especialização com no mínimo 360 horas, ou mestrado, ou grau superior, doutorado, pós-doutorado, livre docência, ou o que seja. Quarta e última hipótese, 3 anos de experiência na função cuja atividade artística ou cultural independa de formação escolar. Qual é o problema em relação a essa resolução na minha leitura? E, na verdade, não peço que vocês concordem comigo, eu peço apenas que vocês reflitam. O meu problema em relação a isso, a crítica que eu faço a essa resolução, é que uma coisa é a Europa facilitar a entrada de gente qualificada quando você ainda tem universidades muito bem formadas, um grau de analfabetismo baixíssimo, um grau de inserção no ensino superior fantástico, e um país como a França, por exemplo, onde qualquer um que consiga atingir aquele nível no exame, que seria o equivalente ao vestibular, tem que entrar na universidade. A universidade tem que ter vaga para todo mundo. Se não tiver nessa, que tenha uma outra aqui próximo. Mas se você atingiu a média mínima do exame vestibular, vai ter vaga para você numa universidade pública e não paga. Então, ir para lá gente qualificada significa uma concorrência equitativa. Você sai do Brasil,
com a melhor das formações, você vai concorrer com gente que lá teve também uma formação muito boa. O problema é que nós não temos esse serviço para oferecer para os nossos nacionais que vão concorrer com as pessoas que vêm lá de fora. Então, que venham os engenheiros, é um dos maiores afluxos atualmente formados aí na Universidade de Castilla-La Mancha, na Universidade de Barcelona, na Universidade de Madrid, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, que venham eles para cá, com toda a sua qualificação profissional, enquanto nós não conseguimos qualificar adequadamente os nossos profissionais para competir em condições de igualdade com eles. Então, a gente teria que ter uma reformulação no nosso sistema de ensino para que, não sou contra a política migratória, não é isso que eu venho aqui falar e venho defender, mas eu acho que você corre um risco muito grande quando você adota uma postura, e eu acho que essa resolução, por exemplo, foi pouco noticiada na imprensa, mas a gente corre um risco muito grande quando adota essa postura, por uma razão muito simples. Nós não temos formação, nós não oferecemos para o nosso cidadãos formação adequada e compatível com a formação dos que virão para cá concorrer em termos de competição com isso. E essa discussão que eu falo parece uma coisa muito distante de todos nós, na verdade não é. Nós acompanhamos de perto o doutor Eli, o doutor Gerson lembra muito bem disso, o doutor Oscar também, nós acompanhamos muito de perto uma última eleição para os cargos de direção da OAB, em que uma das questões que eram discutidas era a abertura do mercado da advocacia para escritórios estrangeiros. Nós enfrentaríamos o mesmo problema. Viriam pessoas com formação em Harvard, Yale, Sorbonne, etc., disputar o nosso já concorrido mercado de trabalho na advocacia privada aqui em São Paulo e aqui no Brasil. Então, não é uma coisa tão distante de todos nós. Muito pelo contrário. Então, o que eu quero provocar com vocês é, de fato, essa reflexão. Hoje nós precisamos de engenheiros. A Copa do Mundo é do ano que vem, as Olimpíadas daqui a pouco mais 2 anos. Esses grandes eventos que têm impulsionado a construção civil no Brasil, eles vão acabar, vão passar. Se eles vão deixar um legado positivo ou não em termos de desenvolvimento econômico, nós não sabemos ainda. E as pessoas que vierem para cá, ocuparem mercado de trabalho, eventualmente se casarem por aqui, tiverem filhos, não voltarão para os seus países de origem. Os contratos, a princípio, não seriam por prazo determinado. E os nossos nacionais, que correram para as universidades para se formar e aproveitar esse vendaval de oportunidades no campo da engenharia, vão estar formados. Será que eles vão ter condições de competir em situação de igualdade? E há uma outra perspectiva, e isso eu estou falando para vocês sobre um ponto de vista muito mais pragmático. Daria para a gente discutir essa questão sobre um outro aspecto, sobre o ponto de vista do princípio da igualdade. Por que somos tão receptivos aos espanhóis, aos italianos e aos portugueses, e tão refratários aos bolivianos e aos haitianos, se nós, enquanto brasileiros, enquanto povo brasileiro, avocamos para nós uma função de potência do hemisfério sul? Né, se nossa política externa tem se pautado por esse discurso. É uma outra questão que eu acho que merece reflexão, é um ponto a se considerar. Mas, por fim, e para também não falar só do ponto de vista catastrófico, tentar dar um pouco mais de alento para todos que ficaram até agora me ouvindo, aproveitando o embalo do Dr. Gerson, aliás, esse aspecto bom, positivo de falar depois dele, né? Ele deixa todos aliviados, alegres, e deixa todos sentados calmamente, esperando, e eu me aproveito um pouco disso. Mas, enfim, para todos que ficaram para ouvi-lo e acabaram ficando para me ouvir até aqui, e ficaram até aqui para me ouvir, eu queria fazer um alento que é sobre a questão do mercado de trabalho. Enquanto esse afluxo de imigrantes de fato estiver grande como aqui agora o está, existe um novo campo de trabalho muito interessante que pode ser extremamente rentável para os advogados, que é auxiliar na obtenção de vistos de trabalho para esses profissionais, qualificados ou não, que venham para o país. É um processo administrativo, é uma outra questão. Nós temos ainda muita dificuldade em razão da burocracia brasileira. A média para se conseguir um visto de trabalho no Brasil é em torno de 9 meses a 10 meses, o que é muito tempo, sobretudo num contexto econômico extremamente volátil, como é o nosso atual, e falta profissionais efetivamente qualificados, que conheçam do tema e que tenham condições de prestar consultoria e auxílio nessa área.